Neemias, no capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei a Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Hananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que, diga comigo, até que o sol aqueça e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas, que se tranquem, ponham guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. Diga comigo, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam ainda edificadas. Agora verso 5. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito. Aí vai vir a genealogia de todo mundo que estava lá. Amém? Vamos dar graças pela palavra? Senhor, nos dê revelação, nos dê discernimento. Abre a sua palavra para nós, Pai, com a simplicidade que uma criança consegue entender e com a profundidade que a nossa alma anseia. O Teu Espírito pode falar ao nosso coração de uma maneira tão pessoal, embora a palavra esteja sendo pregada para todos, Senhor. E nós oramos, Pai, abre a Tua palavra, nos leva além da letra, Senhor, e nos dá de beber do Teu Espírito, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vocês viram na semana passada que os muros finalmente foram edificados. Embora não tivesse colocado as portas ainda, os muros haviam sido edificados. E com os muros edificados, posteriormente as portas foram colocadas, mas ainda assim os judeus sofriam ameaças. Mesmo com os muros, mesmo com as portas, eles sofriam ameaças. Então, Neemias disse: coloca guarda, coloca porteiros, ninguém abre as portas, fica cada um na frente da sua casa, né, até que o sol aqueça. Esse sol aqueça é o sol de meio-dia, né? Que é também chamado de sol da justiça, aquele sol que todo mundo vê, né? Então, até que isso aconteça, mantém tudo fechado, mantém tudo trancado, coloca as pessoas na frente das suas respectivas casas, né? E enquanto ele fazia isso, para começar a organizar agora a edificação das casas, Deus colocou algo no coração de Neemias. E o que Deus colocou no coração de Neemias é que as casas não deveriam ser reorganizadas aleatoriamente. As casas deveriam ser reorganizadas de acordo às genealogias. Eles deveriam estar nos lugares onde Deus anteriormente repartiu. Eles deveriam ocupar os lugares anteriormente direcionados por Deus. Então, com o livro da genealogia, saberia quem é de qual tribo, e sabendo quem é de qual tribo, cada um saberia o seu lugar. Amém? Então, Neemias tomou aquela decisão colocada pelo próprio Deus no coração dele, de chamar todo mundo, os nobres, os magistrados e o povo, para abrir as genealogias, né? Já está com vocês aí o slide? Pode subir, por favor, o primeiro, por gentileza. O tema da nossa mensagem hoje é confissão e renúncia, né? Nós falamos sobre isso algumas vezes aqui na igreja e vamos continuar falando até Jesus voltar. Mas hoje entraremos nos pormenores no livro de Neemias. Uma parte da obra de Deus em nossas vidas depende apenas de nós mesmos. Mas a outra parte depende do conhecimento da nossa genealogia ou da nossa história. Quando Deus colocou ali no coração de Neemias reedificar os muros, quando Neemias chega em Jerusalém, ele começa a motivar o povo, a chamar o povo para edificar com ele. Aquela era uma decisão, diga comigo, uma decisão pessoal, né? O povo todo se ajuntou a Neemias, né? De modo pessoal, sob a liderança de Neemias, eles ali somaram na reedificação dos muros. Mas havia uma outra parte da obra de Deus para ser estabelecida na vida daquele povo. E não dependia só
do chamado de Neemias, não dependia apenas do trabalho deles na edificação dos muros, mas também dependia do conhecimento das suas histórias, mediante a apresentação das genealogias. Então eu coloquei para vocês, uma parte da obra de Deus em nossas vidas depende apenas de nós mesmos, mas existe uma outra parte que depende da nossa história, do conhecimento da nossa genealogia, e eu vou chegar lá para vocês. Por quê? Porque é na genealogia que encontramos respostas que o presente não explica, não é? Está na genealogia. A genealogia ela é como uma semente, né? É como um DNA. Tem informações ali que vão ser passadas, da mesma maneira que são passadas geneticamente, da mesma maneira que até emocionalmente nós herdamos comportamentos, espiritualmente é da mesma forma. Tudo aquilo que Deus fez no mundo visível existe para traduzir o mundo invisível. Nós já aprendemos sobre isso, amém? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Nós lemos em Romanos capítulo 1, quando Paulo está começando a falar para os irmãos em Roma, e o livro de Romanos, a carta aos Romanos é um tratado. Paulo começa em Romanos 1 afirmando o quê? Que Deus se revelou ao homem por meio das coisas criadas. Mas mesmo olhando as coisas criadas, o homem não conseguiu conhecer a Deus. Então Deus resolveu falar com o homem pela loucura da pregação do evangelho. Amém? Então, as coisas criadas, elas existem para anunciar o céu. As coisas criadas pregam. As coisas criadas anunciam verdades espirituais. As coisas criadas são um anúncio de Deus, para que nós observemos. Elas pregam também. Então, a genealogia, né, a nossa história, o lá de onde a gente veio, não é importante apenas para o conhecimento da nossa formação genética, para o conhecimento da nossa formação emocional. Não é importante apenas para o autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades ou destravar de habilidades. Mas é importante para entender o lá espiritual onde nós fomos gerados. O ser humano é um ser trino. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. E esses três transmitem geneticamente. Então, parte da obra de Deus na sua vida vai depender apenas de você. Mas nós não somos seres isolados. Nós não nascemos do nada. Nós somos parte de um corpo. Então, a outra parte da obra de Deus nas nossas vidas vai depender do conhecimento da nossa história. Vocês estão comigo? Porque o conhecimento da nossa história guarda informações emocionais, guarda informações genéticas e guarda informações espirituais também. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, o que aconteceu aqui? Neemias entendeu que precisava reunir o povo. Essa outra etapa do que Deus vai fazer nos capítulos posteriores, a celebração de tabernáculos, né? Depois a própria confissão de pecados em Neemias 9, tudo que vai acontecer daqui para frente já não é mais individual. Sempre vai apresentar um caráter coletivo. De Neemias 7 para frente, não é mais uma perspectiva sobre um indivíduo, mas é uma perspectiva sobre o todo. Vocês estão comigo? Então, daqui para frente, de Neemias 7 para frente, Deus vai tratar com o todo, não mais com o individual. E a partir desse culto aqui, que é o encerramento da nossa série, nós não vamos falar sobre uma perspectiva individual, porque está tudo lá no YouTube. Amém? O que nós vamos falar a partir de agora é de uma perspectiva coletiva. Não é? Eu queria que você fosse comigo para o verso 64 de Neemias 7. Olha que coisa interessante. Verso 64 de Neemias 7. Estes são os de cima, né? Dos sacerdotes, verso 63. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Né? Então nós temos aqui um grupo de pessoas cuja a história, o nome, não foi guardado nas genealogias. E por isso eles não puderam ocupar o sacerdócio. Né? Eu coloquei até para vocês aí no ponto 2, coloca aí por gentileza.
que quem não conhece a sua história não está apto para o sacerdócio, né? Para servir, para liderar, para servir pessoas. Por quê? Porque a paternidade e o conhecimento da sua história fornecem a segurança emocional necessária para a função. Então, mesmo que você tenha tido uma história terrível, você precisa resolver essa história terrível, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Mas quem simplesmente ignora a sua história dizendo: ah, isso foi meu pai, não tem nada a ver comigo, meu pai é meu pai, eu sou eu. Minha mãe é minha mãe, eu sou eu. Né? Não funciona assim. Não funciona assim, nem geneticamente você pode se separar dos seus pais, nem emocionalmente você pode se separar dos seus pais, e nem espiritualmente você pode se separar dos seus pais, e nem da sua história. É por esse motivo que Deus diz que o coração dos pais tem que converter aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Porque não há como você ignorar quem gerou você. Está comigo? Não tem como. Não tem como. Então, quando eu digo que o sacerdote, e agora eu não estou falando só sobre pastores, né? Lembre-se que Jesus nos comprou como reino e sacerdotes, amém? Não estou falando agora para pastores, eu estou falando de sacerdotes, são todos aqueles que estão diante do Senhor, servindo ao Senhor através de qualquer coisa. Qualquer trabalho pode ser sacerdotal, né? Qualquer trabalho, aquilo que você faz para os outros, para o homem, deve ser feito como ao Senhor. Foi isso que Paulo disse: façam todas as coisas, sujeitem-se uns aos outros como ao Senhor. Então, todo filho de Deus que nasceu de novo, ele tem uma perspectiva sacerdotal. Ele é sacerdote. Está comigo? Porque tudo aquilo que ele faz para Deus, ou pelo menos deveria fazer para Deus. Como se fosse para Deus. Se eu lavo carros, eu lavo para Deus. Se eu atendo num banco, eu sirvo pessoas, então eu estou servindo para Deus. Se eu sou uma cabeleireira, eu recebo pessoas, eu trato pessoas para Deus. Essa visão grega, que nós até já falamos aqui na igreja, de que o sagrado é apenas aquilo que não se vê, e o que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver, isso é uma visão errada. A Bíblia nos apresenta o culto racional como um conjunto de alma, espírito e corpo. Então não se separe espírito, alma e corpo para adorar. Não se separe espírito, alma e corpo para orar. Não se separe espírito, alma e corpo para casar. Não se separe espírito, alma e corpo para trabalhar. Não se separe espírito, alma e corpo para nada. O único momento que isso vai se separar, irmãos, é quando a morte chegar. O pó vai voltar à terra e o espírito voltará para Deus. Você compreende o que eu estou dizendo? Então você precisa olhar a sua vida. Você que está aí buscando uma retificação em Deus, você precisa olhar a sua vida por essas 3 dimensões, porque elas compõem quem você é. Está comigo? Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como. Então, o sacerdócio, e agora eu quero que você tire a ideia de apenas pastores e traga para você como sacerdote. O sacerdócio, ele é imundo quando não há conhecimento da genealogia. Pastora, mas olha, meus pais me deixaram no orfanato quando eu tinha 1 mês. E eu não sei nem de onde eles vieram, quem eles são, de onde eles foram. Mas a Bíblia nos dá um meio de conhecermos. E a gente vai falar sobre isso já já. Você pode não conhecer quem te gerou. Você pode não saber quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi que cuidou, quem foi que gerou você. Mas por aquilo que te acompanha, você consegue saber qual foi o útero espiritual onde você foi gerado. Por aquilo que acompanha você. Por aquilo que segue você. Você consegue saber de onde você veio. Você está comigo? Nós estamos prestes a fazer uma viagem para Porto Seguro. E é uma viagem que eu queria muito fazer. Não exatamente para Porto Seguro, mas eu sempre quis levar as crianças no sul da Bahia e mostrar aos nossos filhos a nossa história. Né? Hoje, graças a Deus, eu conversei com minha mãe. Minha mãe localizou a lápide do meu pai. Eu quero levar os meus filhos lá. Eu quero mostrar para os meus filhos o que eles herdaram. Quem eles são, a herança espiritual que eles têm. Nenhum de nós, queridos, pode separar a nossa história da nossa vida. Porque tantas pessoas sem senso de pertencimento. Pertence a uma empresa, pertence a um grupo, pertence a um time, pertence a uma denominação. Mas é vazio. Não tem um senso de pertencimento a nada nem a ninguém. Por quê? Porque está desconectado da sua história.
E aqui Neemias disse: quem não tem genealogia é imundo para o sacerdócio, ou seja, não vai servir. Não vai servir. Por quê? Porque ele não reconciliou, ele não tem um legado, ele não tem uma herança. Porque o nome deles não teve genealogia. Então, uma pessoa que ela, agora eu vou falar de maneira saudável, uma pessoa que tem uma paternidade saudável, uma pessoa que vem de um lar saudável, uma pessoa que recebeu valores, que recebeu a palavra, que recebeu o ensino de pequenininho, ela tem muitas chances de ser alguém muito seguro, de ser alguém que não precisa de necessidade de aprovação, de não ser alguém que depende que os outros bajulem. É uma pessoa claramente, na maioria das vezes, muito bem resolvida. Tem suas dificuldades, mas não a nível de identidade. Pode ter em outras áreas cujo ensino não foi aplicado, mas a nível de identidade, na grande maioria das vezes, são pessoas bem resolvidas. Porque elas conhecem a sua história. E é bom quando elas amam a sua história. Pastora, mas eu não amo a minha história. A minha história é um caos. Eu não amo a minha história. E eu nem amo as escolhas que eu fiz também. Né? Quando nós não amamos a nossa história, é o momento de haver reconciliação. É reconciliação. Quando Deus diz que Ele visitaria a terra com maldição, quando é que isso vai acontecer? Quando o coração dos pais não estiver convertido aos filhos e, por sua vez, o coração dos filhos não estiver convertido aos seus pais. Ou seja, quando há essa desconexão. Essa é a parte da obra de Deus que não depende só de você. Depende da sua família e do modo como você trata a sua história. Mesmo que eles não estejam mais aqui. Você está comigo? Já falei aqui na igreja várias vezes. Seus pais podem não estar mais nessa terra, mas você pode honrar a memória deles. Amém? Você pode honrar pessoas vivas e você pode honrar pessoas que não estão mais entre nós. Você pode desonrar pessoas vivas e pode desonrar pessoas que não estão mais entre nós. Honra e desonra é uma atitude do nosso coração que só Deus e o mundo espiritual vê. Quer um exemplo? Quando o povo fazia suas festas e seus sacrifícios e eles iam adorar a Deus, Deus dizia: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Honra é algo que o mundo espiritual lê. Você pode bajular alguém com pretexto de honra, mas é o coração que Deus está vendo. Por isso você pode honrar a memória de alguém ou desonrar a memória de alguém. Você está ligado à sua história. Não cai nessa de que isso foi com os meus pais e o ciclo quebra em mim. Não, não quebra em você. Continua em você. Agora você muda o conceito. Você não pode mudar de sangue. Você é O positivo vira A. Você não pode mudar o que está dentro das suas veias. E nem pode mudar nada a nível espiritual. A menos que você reconheça de onde você veio. E finalize muito bem essas etapas. Senão, aquilo que acompanhava a sua família acompanha você. É fato. É fato. Quando Deus ele criou os 10 mandamentos e ele colocou lá para Moisés, ele escreveu isso em tábuas de prata. Eu estava explicando isso esses dias. Existem as leis de Deus, que foram aquelas que o próprio Deus é o autor. Existe a lei de Moisés, ou seja, a interpretação de Moisés sobre a lei de Deus e as leis que Moisés criou para gerir o seu povo, porque era muita gente, tinha que ter lei. Existem também os estatutos, os fariseus, os saduceus e os partidos que faziam a interpretação da lei. Qual é a lei que é irrevogável? A lei que Moisés interpretou? A lei dos fariseus e saduceus? Ou a lei que Deus escreveu? A lei que Deus escreveu. Várias leis foram revogadas pelo próprio Deus ao longo do tempo. Mas os 10 mandamentos nunca foram revogados. O próprio Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Você está comigo? E nesses 10 mandamentos, depois de várias instruções de Deus, instruções que revelam o caráter do próprio Deus, instruções que demonstram quem Deus é e o que Ele tem para nós, o próprio Deus escreveu. Porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Diga comigo, zeloso. Diga de novo, zeloso. Zeloso. Eu, Senhor, sou Deus zeloso. Zeloso.
que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e abençoo até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Pastor, o que é visitar? Essa palavra visitar, na verdade, é punir. Eu sou Deus zeloso que puno a iniquidade que os pais praticaram nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Mas eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me obedecem. O que isso significa? É que Deus permitiria que o ambiente espiritual que eu criei afete os meus filhos e afete os meus netos. Para todo sempre, amém? Não. Até a 3ª e 4ª geração. Eles são reféns disso? Não também, e a gente vai chegar lá. Mas Deus permite, da mesma maneira que Ele permite um rastro genético. Até a 3ª, até a 4ª e até mais gerações. Da mesma forma que Ele permite um rastro emocional. Por exemplo, as avós maternas são aquelas que mais transmitem informações para os netos. Pode pesquisar, isso é científico. Então Deus, Ele permitiu que aquela vida que os pais levavam de desobediência, aquela cultura espiritual que foi criada, vamos dar exemplos claros, de promiscuidade, de mentira, de furto, de roubo, de engano, de idolatria e de tudo mais que você pensar, esse ambiente espiritual vai alcançar o filho e vai alcançar o neto. Não necessariamente o neto e o filho serão escravos daquilo, mas haverá uma sedução para que o filho e o neto, agora a partir deles mesmos, pratiquem as mesmas obras. Você está comigo? E isso não é só espiritual, como se espiritualmente isso fosse algo isolado. Homens que traem, na maioria das vezes, são filhos de pais que traíram. Isso é físico, espiritual e emocional. Você está comigo? É tudo junto. A nossa construção, a própria maneira como Deus nos criou, a maneira que nós absorvemos, a maneira que nós imitamos exemplos, a maneira como Deus nos organizou por dentro, Ele nos organizou para imitar. É por isso que está escrito, ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer ou ficar velho, não se desviará dele. É muito difícil alguém que nasceu com exemplos e com admiração da família tomar um outro rumo na fase adulta. É muito difícil. Ah, pastora, mas tem filho de pastor que está no mundo hoje. Ele fez a escolha dele. Amém? E eu não vou questionar a educação espiritual do pai a esses meninos. Mas o que eu estou querendo dizer é que a maneira como nós nos comportamos, ela fala mais do que aquilo que nós dizemos. Você está comigo? Eu vivi 10 anos com meu pai. 10 anos só. Perdi meu pai com 10 anos de idade. Esses 10 anos, o que foi que eu vi do meu pai? Com 10 anos. Eu vi do meu pai curando pessoas, libertando pessoas, pregando a palavra, pastoreando cidades e não apenas uma igreja. Eu vi um homem santo que honrava a sua esposa, que nunca alterou a voz para ela, que foi carinhoso com as filhas, carinhoso com os filhos. Esse exemplo de evangelho, não estou dizendo que ele não teve falhas, quem sabe das falhas deles é minha mãe, amém? E é ela quem tem que saber, não eu. Você está comigo? Deveria ser assim em todos os casamentos. Uma das coisas que eu falei para minha mãe hoje, a primeira coisa, eu sei que meu pai não está mais ali, está na glória, mas a primeira coisa que eu quero fazer quando eu pisar em Canaveiras é dizer, pai, na lápide dele, eu segui os seus passos. Eu estou fazendo a mesma coisa. E os meus filhos farão a mesma coisa. E a unção que o Senhor carregava, eu carrego. Isso é paternidade. É um trem que é maior do que você. Compreende o que eu estou dizendo? Mas quando as coisas não funcionam assim, Deus assume esse lugar. Está comigo? Deus assume esse lugar, mas não com você cortando. Meu pai é meu pai, eu sou eu. Isso não existe. Seu pai é seu pai. Amém? Não, ele é meu genitor. Não, ele é o seu pai. Davi escreveu, pode por acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, tendo por pretexto uma lei? Traduzindo, os homens podem fazer leis, mas para Deus não existe genitor, é pai. Está comigo? É pai.
E você não pode se separar da sua história. Você não pode ter uma vida cristã saudável, um casamento abençoado, filhos saudáveis, se você se desconectar da sua história. Não pode. Porque de uma forma ou de outra, essas coisas acompanham você. Você está aqui? Então o sacerdócio imundo era o sacerdócio que não reconhecia, não tinha genealogia. Era o povo sem ele nem beira. Agora não é o tipo de povo que está na igreja hoje, na grande maioria das vezes. Não na Manancial, nas igrejas bem lá longe. Não, meu pai fez isso, mas é ele lá e eu cá. Ah, minha mãe fez isso, mas é ela lá e eu cá. Não é ela lá e você cá. E nem é seu pai lá e você cá. É você, seu pai e sua mãe aqui e agora. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aqui e agora. É mandamento. E os mandamentos de Deus são irrevogáveis. Honra o teu pai e a tua mãe. Seja ele adúltero, alcoólatra, pedófilo, o que for. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e vivas muitos dias na terra que o Senhor Deus te dá. É mandamento. É mandamento, quer você queira ou não. Você pode ir para o céu, ser salvo, batizado com o Espírito Santo, falar em outras línguas, ganhar muita gente para Jesus. Mas ainda assim, não ser uma pessoa plena, nem completa, porque você está renegando o ambiente que lhe deu a vida. Pastora, mas meus pais são do candomblé, pois tenha misericórdia deles. E os amem. Esses dias eu atendi alguém que disse, meus pais eram do candomblé e fizeram muitas coisas das quais me envergonho. Tudo bem, glória a Deus por isso, mas tenha misericórdia, porque eles não conheciam Deus que você conhece. O lugar onde nós temos a chance de exercer essa misericórdia mais genuína é no lar. Com eles vivos ou mortos, porque ser bonzinho para o povo da igreja é fácil. É ou não é verdade? Porque quando termina o culto, vai cada um para sua casa e a gente só se vê domingo. Mas não é esse o ambiente que Deus está de olho. O ambiente que Deus está de olho é o seio familiar. O seio familiar imediato e o seio familiar de onde você veio. Então, se você quer um sacerdócio para Deus genuíno, seu trabalho... Ah, pastor, meu pai é um cabeça dura, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Ame seu pai, é assim mesmo. Deixa ele gritar, deixa ele berrar, deixa ele dizer desaforos. Fique quieto e o ame. Seja Jesus para ele ou para ela, se ainda estiverem vivos. Amém. Deus não chamou você para transformar os seus pais. Deus chamou você para honrá-los. Está comigo? As pessoas mais saudáveis, espiritualmente, emocionalmente falando, são pessoas que têm boas relações paternas e maternas e boas relações resolvidas. Se o seu pai não pôde dar amor a você por N razões que não vêm ao caso, seja você a devolutiva disso. Ah, pastor, meu pai fuma que eu chego que fico tonto. Quando ele terminar de fumar, você fica longe, daqui a pouco se aproxima de novo com uma máscara. Mas entenda, Deus está nesse negócio. Família, Deus está nesse negócio. Não tente, da mesma maneira que a Bíblia diz, o que Deus separou, o que Deus uniu, não separe o homem para casamento. Você acha que isso só vale para marido e mulher? Não, vale para a família. Mulher, honre a família do seu esposo. Esposo, honre a família da sua esposa. Eu sempre falo com meu marido, amor, liga para meus cunhados, para seus irmãos. Amor, já falou com meu sogro, como é que ele está? E dona Jane? Essa é a vontade de Deus. Esse é o coração de Deus. Tanto se você for casado com seus respectivos. Ah, mas ela é do espiritismo. Ela é sei lá de onde. Querido, se você não tem maturidade espiritual para ouvir uma espírita falar sem se exaltar, volta para o ABC da fé, que vai te ensinar domínio próprio e fruto do Espírito. Amém? Porque não dá para compreender um crente batendo boca com espírita, com pai de santo, com quem quer que seja. Domínio próprio é requisito básico, é ABC da fé. ABC da fé. O fruto do Espírito é ABC. Se não está pronto para isso, volta para o prazinho, volta para o leite, mas vai aprender a dominar as emoções. Pessoas são mais importantes do que elas fazem. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas podem estar amarradas por Satanás com grilhões que eu e você não conseguimos enxergar, mas eles são reais. E talvez grilhões que nós tivemos amarrados neles um dia.
está comigo? É por isso que perdão é uma dívida. Por isso que perdão é uma dívida. E amor também. Porque Deus fez isso comigo e com você. Está aqui o motivo de muito sacerdócio falido. Sacerdote no lar, falido, como marido, como pai. Sacerdócio na igreja, falido também. Nos negócios, também. E em várias outras áreas. Por quê? Porque meu pai está errado. Só quem pode dizer que seu pai está errado é o pai dele. Para você, seu pai está fazendo o que ele acha que é certo. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Então muita gente se pergunta, caramba, eu sirvo a Deus. Desculpa pelo caramba. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração. Poxa, mas assim, tanta coisa na minha vida é travada, é amarrada. Ou quando a pessoa é mais sincera, né? Eu me vejo fazendo coisas que os meus pais faziam e eu repudiava. Né? Ou quando a pessoa é mais sincera ainda, eu me vejo fazendo coisas piores do que os meus pais faziam. É noite de você entender que há uma parte na obra de Deus que depende só de você. Mas há uma parte na obra de Deus que depende do conhecimento da sua história. Está comigo? Glória a Deus. Pode passar, por favor. Aqui, quando a gente vai para o capítulo 8, né? Verso 1. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor prescreveu a Israel. O livro da lei de Moisés. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Alva, entre 5 e 6 horas da manhã, até o meio-dia, só lendo a lei do Senhor. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Reverência. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, ou seja, assim seja. Amém, assim seja. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Maacéias, Quelitas, Arias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Enquanto Esdras lia, os levitas no meio do povo iam traduzindo e explicando para o povo. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, enquanto Esdras lia, o povo se entristecia, porque eles conseguiam ver o seu próprio pecado, mas Esdras estava dizendo, é dia de você celebrar, porque a lei do Senhor foi resgatada. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e enviar porções, se regozijaram grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Diga isso comigo, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A lei de Moisés os livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A partir daí vem Josué. Então, eles ouviram toda aquela lei e eles entenderam o que tinham feito.
Eles compreenderam o que haviam feito. E quando eles fizeram isso, eles começaram a contristar os seus corações. Aí nós vamos agora para o capítulo 9. No dia 24 deste mês, ou seja, passaram-se 24 dias, desde o primeiro dia, quando aconteceu a leitura do livro da lei, os filhos de Israel, com jejum, pano de saco, traziam terra sobre si. Isso é um ato de humilhação. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Em uma outra quarta parte, eles fizeram confissão e adoraram ao Senhor Deus. Então, observe comigo, gente, que o que levou o povo, a ter uma experiência de confissão e arrependimento foi um encontro com a lei de Deus. Só tinha a palavra de Deus sendo pregada ali. Só tinha a lei do Senhor. A palavra de Deus é suficiente. Não precisa de mais nada. Enquanto a palavra era pregada, as pessoas elas recebiam a palavra, elas se enxergavam ali. Mas a maioria das pessoas hoje não é assim. E eu vou dar até um recado para aqueles que têm aprendido de perto com a gente, são ovelhas dessa casa e têm um chamado. Nós precisamos ter humildade para ouvir pregar pessoas que não sabem fazer um ó com um copo. Eu já disse para vocês que na minha adolescência eu frequentei muitas roças e vigílias. E conheci muitos irmãozinhos simples, irmãos, que às vezes só sabiam um versículo. Mas quando eles abriam a boca, o poder da palavra era gritante, era enorme, era um leão que era solto quando eles falavam. E já tive em ambientes de megas igrejas, cuja palavra de Deus na boca daquelas pessoas era nada. Nada. Algo enjoativo de ouvir, sem sabor, que você fica olhando para o relógio para querer ir embora. Se nós não tivermos humildade para ouvir alguém mais simples, considerando que a palavra de Deus é um produto do intelecto humano, você perde o principal, que é a revelação de Deus no seu espírito. Deus não se relaciona com o homem no intelecto. Deus não se relaciona com o homem na mente. João escreveu, Jesus falou, porque a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, assim como em espírito. E não é só adoração que é em espírito, mas você precisa ouvir a palavra nessa condição. Tiago escreveu, recebam com mansidão a palavra em voz enxertada. Você está comigo? A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. Mas ele não só testifica que somos filhos de Deus, ele testifica toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. O Espírito Santo diz amém. Quando é a palavra de Deus que está sendo pregada no seu espírito, o Espírito Santo diz amém. Amém. Porque na terra os três testificam. Eles são um. E a maioria de nós não temos essa atitude que o povo de Israel teve. Quando a lei do Senhor estava sendo pregada e eles começaram a se humilhar. Nós não fazemos isso? Nós sentamos nos nossos bancos intelectuais e teológicos e tentamos entender a Deus da caixinha das ferramentas inúteis da teologia. Irmãos, com todo respeito, eu sei que aqui tem pessoas que amam a palavra e amam talvez até mais do que eu. Mas pensa numa pessoa que lê as escrituras, sou eu. E não leio da agora não, leio desde que eu nasci. Eu amo a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. Mas não de uma maneira rígida, endurecida, farisaica. Não. Revelação, vida. Sabe por que as pessoas leem a Bíblia e dormem? Sabe por que elas leem a Bíblia e não entendem nada? Falta revelação. É o posicionamento do seu coração diante da palavra. Deus não é estudado, Deus se revela e adivinha? Ele revela para quem Ele quer. Amém. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, Deus se faz encontrar.
eu serei achado de vós. Não são vocês que me encontram. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Está comigo? Glória a Deus. Então é preciso um encontro com a lei de Deus e não com seus versículos favoritos. Põe a mão no nome da pessoa e diz assim: é preciso um encontro com a lei de Deus e não apenas com seus versículos favoritos. Diga, os seus versículos favoritos estão para você como o McDonald's está para os seus filhos, mas a lei do Senhor está para você como a nutrição que sustenta o seu espírito. Amém. Então é preciso um encontro com a lei de Deus. É a lei de Deus que vai mostrar quem você é. Você vai olhar para aquilo ali e vai dizer: nossa, como eu estou longe disso. Jesus Cristo, como eu estou distante disso. É a palavra de Deus que diz quem você é. É a palavra de Deus quem diz. Quem você é não está na boca de ninguém, querido, querida. Quem você é está na boca do que a palavra de Deus diz. Amém. Então é preciso um encontro com a lei de Deus, não é? A lei é um espelho, ao mesmo tempo que é uma voz diretiva e paterna. Lá no Salmo, Deus inspirando o salmista disse: ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se o meu povo me obedecesse, eu de pronto lhe abateria o inimigo e lhe daria o trigo mais fino. Olha o anseio de Deus. Ah, se o meu povo me ouvisse. Ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Deus está dizendo: quem está no controle do inimigo sou eu. Eu de pronto lhe abateria o inimigo. Eu lhe daria o trigo mais fino. Ah, se o meu povo me ouvisse. A questão é que quando Esdras estava lendo, o povo estava ouvindo. Mas não ouvindo só com esses ouvidos, mas ouvindo com o coração. E fé foi sendo gerada no coração deles, porque fé vem por ouvir a palavra de Deus. Porque nós deixamos que as circunstâncias ditem a nossa vida, quando é a palavra de Deus que diz quem nós somos. Está comigo? Então é a palavra de Deus, amado, que quando ela é pregada, ela constrange o nosso coração. A gente vai vendo que poderia ter sido melhor. A gente vai tendo misericórdia do lugar onde a gente veio. A gente vai tendo misericórdia de pessoas. E aí sim, chega Neemias 9, que é a confissão de pecados de todo o povo. Mas como confessar pecados se eu não estive diante da lei de Deus? Se eu não sei o que é certo e errado, como é que eu vou confessar pecados? Você está comigo? Neemias 9 não existe, Neemias 7, Neemias 8. A confissão de pecados é justamente porque ele esteve diante da lei do Senhor. Se você for para Daniel capítulo 9, você vai ver Daniel confessando pecados, porque Daniel capítulo 8, capítulo 7, Daniel encontra o rolo do profeta Jeremias e ele entende o porquê o povo está no cativeiro. Então, Daniel capítulo 9, Daniel faz confissão de pecados. Resumindo, só podemos fazer confissão de pecados quando entendemos a lei do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Pode passar, por gentileza. A confissão é pessoal e geracional, como nós lemos aqui. A confissão é o reconhecimento da transgressão da lei de Deus. É preciso conhecer a lei para que haja um arrependimento genuíno. Irmãos, as pessoas querem modificar a Bíblia de acordo com aquilo que elas acreditam. Eu já estive nesse lugar. Mas uma coisa que nós vamos entender é que Deus não dificulta a sua palavra. Deus pode esconder a sua presença, porque Ele só revela para quem Ele quer. Agora, a sua palavra, Deus não dificulta. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Amém? A Bíblia diz o que ela quer dizer. E agora, falando especificamente da nossa parte geracional, eu queria que você parasse para pensar aí em 1 minuto de relógio. Quais comportamentos, atitudes que você se vê repetindo por conta do ambiente de onde você veio? Essa é a parte emocional. Agora a parte espiritual. Quais situações da sua vida hoje podem ser resultado
do ambiente e do legado espiritual que os seus pais deixaram para você. Traduz, pastora. Meus pais eram altamente promíscuos. Eu fui abusada sexualmente. É assim. Meus pais tinham negócios ilícitos. Os meus pais, eles furtavam, eles se apropriavam de maneira errada das coisas. E hoje eu não prospero em nada. É assim. Os meus pais, eles não tiveram compromisso com a família. Eles não nos deram uma cobertura, um lar espiritual com proteção. E hoje eu me sinto sempre vulnerável. Eu tenho um assédio na minha alma. Vou usar esse termo, mas não é preconceituoso. Toda doença pode ser do espírito, da alma e do corpo, inclusive a depressão. Esse assédio pela morte, por desistir de viver. Ausência de proteção, de cuidado. É espiritual? É espiritual. Os meus pais cometeram abortos e derramamento de sangue. E hoje eu vivo na minha vida doenças incuráveis. Eu não consigo gerar filhos. Tudo aquilo que eu faço morre. É consequência espiritual disso. E há muitos outros textos na palavra que nos mostram isso. Idolatria. Por exemplo, lá em Oséias, Deus fala para o povo, porque os vossos pais idolatraram, as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Por causa da idolatria. Por quê? Porque a idolatria é prostituição espiritual. Deus não chamou Israel de prostituta várias vezes, né? Então, por causa da idolatria, vossas filhas se prostituem, vossas noras adulteram. Idolatria. Né? Então, querido, pastor, eu não acredito em maldição. Tá bom, não vamos brigar por isso, não. Né? Não vamos brigar por isso, não. Mas é assim. É assim. Okay? Eu não tenho tempo hoje, mas teremos, primeiro, só com a liderança da nossa igreja, provavelmente no mês de novembro, um seminário fechado numa chácara, para a gente tratar esmagadinho tudo que eu estou falando aqui. Com vários textos de suporte, textos auxiliares e tudo mais. Mas no momento eu não consigo fazer isso em um culto. Então eu vou contar com a sua testificação no seu espírito. Amém? Pastora, meu espírito pode testificar e minha mente está em crise? Pode. E não é só porque eu estou pregando isso, não, em qualquer outra área. Você pode saber que é a voz de Deus, mas a sua mente dizer, não, não pode ser. Não é só com o que eu estou pregando, é com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Pastor, e aí, o que a gente faz? O que Neemias fez, o que Daniel fez, que é a confissão desses pecados. A confissão dos pecados. Pastora, mas não fui eu. Você vai confessar que não foi você, mas foram os seus pais. Mas você está entendendo que aquela iniquidade está perseguindo você. Está comigo? Pastora, meus pais, eles eram do ocultismo. E hoje na minha família tem muita gente com doenças de cabeça. É assim mesmo. E não só de cabeça, com outras coisas também. Porque na idolatria, na grande maioria das vezes, a cabeça é ofertada ao santo. Né? Então, vem doenças e enfermidades muitas vezes nessa região. Mas não só na região da cabeça por conta da idolatria. Mas também não tem casamento. São pessoas sem nenhuma percepção espiritual, igualzinho aos ídolos. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Tudo exatamente como está na Bíblia. Pastora, mas Jesus não resolveu tudo na cruz? Resolveu. Ele resolveu as nossas maldições, Ele nos salvou e Ele nos curou. Amém? Agora, por que Jesus morreu para nos salvar, está todo mundo salvo? Não. Porque Jesus morreu para nos curar, está todo mundo curado? E porque Jesus morreu para nos libertar das maldições, está todo mundo liberto? Não. A mesma coisa. O que em Jesus é possível, é o que não era possível antes da lei, antes da morte de Jesus. Em Jesus é possível, porque Ele é o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote, é possível por causa de Jesus. A partir daí, isso não me acompanhar mais. Mas eu preciso reconhecer. Pastora, mas eu tenho que reconhecer. Agora eu te pergunto, qual o problema de você não reconhecer? Será que temos um problema de orgulho? Qual o
problema de não reconhecer? Porque por mais que você fuja de algumas coisas, elas não fogem do seu DNA. Está comigo? Não fogem do seu DNA. Então a confissão ela é pessoal. E eu vou te falar, gente, pessoas que compreendem a sua história familiar e realmente elas reconciliam com Deus, fazendo confissão e renúncia, elas vivem uma outra vida. Vou dar um testemunho breve e pessoal. Acho que foi 2019, 18, por aí. Eu estava em São Paulo. E até hoje eu não sei dar o nome do que eu vivi ali. Eu lembro que eu e Igor chegamos no quarto do local onde a gente estava. Eu lembro da mala vermelha. Lembro de Igor tirar a camisa e se jogar assim na cama. Lembro de eu fazer a mesma coisa, tirar a blusa e me jogar assim na cama. A gente tinha vindo do Rio de carro. E a partir daí eu não sei mais dizer o que aconteceu. Naquela época, a pastora Tânia Teresa estava me ensinando um pouco do que eu comecei a acreditar. Mas ela respeitava muito até onde eu ia, né? Então, eu estava começando a me abrir para isso aqui, porque minha mente era muito fechada. E eu tive um sonho, eu acho que aquilo foi um sonho. Eu estava deitada. E do meu quarto para o quarto onde a pastora estava, eu via, mas era uma quantidade infindável de demônios. Não dava para contar. Só que eu não via os rostos, eram como se fossem sombras. Mas perto de mim, do lado da cama onde eu estava deitada, tinham 5 demônios. E eu lembro exatamente de todos eles. Um era um homem pequenininho, não era um anão. Era um homem pequeno, vermelho. E esse homem, ele pulava em cima de mim e tentava me estimular sexualmente. Do outro lado, tinha como se fosse um padre. Eu falo padre Anchieta porque é a única coisa que me vem à memória é semelhante àquilo. E ele tinha um incenso do meu lado. Enquanto o homem pequeno, vermelho, pulava em mim, esse padre, que eu vou chamar, estava do meu lado assim. Do outro lado, tinha um homem que era pedaço cavalo e ele era pedaço gente. Muito bonito, por sinal. E ele ficava do meu lado com um olhar assim crítico, analítico, me observando. E depois um índio pulava no meu pescoço e com uma cuia tentava me fazer beber aquela cuia. Então o cenário era perturbador, porque era o cara fazendo um negócio com incenso, o homem vermelho tentando me estimular sexualmente, o índio com um negócio tentando enfiar na minha boca, o outro cara do meu lado com um olhar crítico assim. Gente, era terrível. E eu começava a orar, Jesus, o que é isso, Senhor? Está repreendido em nome de Jesus. E quando eu abria meus olhos do meu chalé, para onde a pastora estava, eu via aquelas nuvens pretas, aquelas sombras assim. E eu não sei te dizer quanto tempo durou aquilo. E de repente, um deles, que eu não lembro qual foi, falou assim para mim: você se acha muito crente, mas você tem medo de perder seus filhos. Engraçado que eu nunca tinha pensado em perder meus filhos na vida. Nunca havia passado na minha cabeça perder um dos meus filhos. Mas o diabo ali estava semeando um medo em mim. Medo pode ser semeado, viu? Rapaz, e quando ele falou isso, eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, aquilo saiu. Nem blusa eu coloquei, eu peguei o edredom. Coloquei assim e saí direto para o quarto da pastora. Quando eu bati na porta, minha filha, o que foi? Aí eu falei: pastora, eu não vim trabalhar com a senhora para ver demônio. E ela, com toda a calma do mundo, falou: conta para mim o que aconteceu. Eu contei. Ela disse: senta aqui que eu vou te explicar tudo. Ela disse: os demônios que você via do seu quarto até o meu, é o mundo espiritual. Eles não tinham acesso a você. Mas aqueles que estavam próximos a você, são os espíritos que agem na sua linhagem familiar. Por isso Deus deixou você ver cada um deles. E ela disse: Susan, você precisa orar e renunciar essas heranças espirituais. E aí, quando ela perguntou sobre o índiozinho, ela me explicou que era pagelança, me explicou
explicou sobre o espírito da Grécia, que é aquele detentor do conhecimento. Me explicou sobre o espírito de promiscuidade com o homenzinho vermelho. Me explicou sobre a idolatria com aquele padre que eu via, né? E quando chegou na pagelança, ela disse assim: índios matam crianças. É provável que na sua família tenha linhagem de espírito de morte. Tem aborto na sua família? Eu falei: não, pastor. Eu sou de linhagem pastoral dos dois lados da minha família. Não tem sangue na minha família derramado. Ela: filha, tem. Eu digo: não tem. Ela: tem. Bom, que eu saiba, não tem. E ela disse, me fez algumas outras perguntas, mas aquilo para mim era tão louco, mas tão louco, parecendo que eu tinha tomado alguma coisa. Ela falou assim: Susan, vamos fazer uma oração de renúncia aqui? E eu comecei a renunciar ali. Confesso para vocês que eu fiz em obediência e em temor, mas eu não tinha a dimensão do que eu estava fazendo. Mas eu fiz. Eu me lembro que depois daqueles dias, meses depois, eu fui dar aula em Campos do Jordão. E vocês sabem que para ir para Campos tem que subir a serra. E eu lembro que eu tinha um ônibus, eu não gostava de dormir em São José dos Campos, eu gostava de dormir em Campos do Jordão. Então, meu avião saía daqui, pousava em Guarulhos, de Guarulhos eu pegava um ônibus do aeroporto mesmo, para a rodoviária de São José, e de São José eu pegava o último ônibus da Pássaro Marrom e dormia na serra, porque eu dava aula no outro dia. Nesse dia, minha mala extraviou, foi para Recife. Irmãos, e cadê minha mala, cadê minha mala, cadê minha mala, cadê minha mala, cadê minha mala? Resumindo, perdi o último ônibus, não consegui. Só consegui chegar até São José. Até acharem minha mala. Quando eu chego em São José, no Ibis de São José dos Campos, eu só vejo meu celular vibrando assim, a luzinha acesa. Meu celular vive eternamente no silencioso. Aquela luzinha assim, né? E várias mensagens. Na hora que eu abri, o povo da igreja: pastora, você está bem? Meus alunos: pastora, você está bem? Eu falei: ué, eu tô aqui em São José, no Ibis. A senhora não estava no ônibus, não? Falei: não, perdi meu ônibus, que minha mala foi extraviada. Eu vou ter que dormir em São José e vou amanhã para Campos. Meus alunos falaram para mim: pastora, o ônibus engavetou pelo menos 5 carros. São mais de 15 mortos. E a senhora estaria nesse ônibus. Irmãos, quando eles disseram isso, parecia que o meu corpo tinha desconjuntado todos os ossos. Eu lembro que eu sentei na cama, eu me tremi. E só lembrei da pastora comigo: tem espírito de morte na sua linhagem. Rapaz, naquele dia eu me arrepiei todo. Eu digo: meu Deus. Fiquei assim. No outro dia eu fui para Campos. A pastora de Campos é uma mulher de Deus, a pastora Suzete Ferraz, uma mulher de Deus, uma profeta do Senhor. E lá eu contei tudo para ela, nós oramos novamente. E daquele dia por diante, Deus começou a abrir os meus olhos. E eu comecei a ver, não só espírito de morte, mas outras coisas acontecendo ao meu redor. Então, queridos, eu não quero que vocês se baseiem na minha experiência. Se não quiser fazer, não precisa. Mesmo porque o mundo espiritual só funciona por fé. Se não tiver fé, não funciona nada. Se você quiser ouvir mais sobre isso, teremos aqui na igreja momentos para isso. Mas se o que você ouviu até aqui foi suficiente no seu espírito, no seu coração, né? Eu dei poucos exemplos bíblicos, eu reconheço. Mas é por conta do tempo. E se no seu coração, assim como foi com Esdras e Neemias, quando abriram a lei diante do povo, e o seu coração se constrangeu, você sabe de onde você veio, você sabe o que aconteceu com a sua família, com a sua história, e você percebe isso afetando você. Essa é a noite de você fazer uma renúncia e uma confissão. Anos depois, bati um papo com meu avô. 92 anos meu avô tinha na época. Está vivo até hoje. Vô, tem espírito de morte na nossa família? Tem sangue derramado? Como assim, minha filha? Vô, tem sangue derramado na nossa família? Se tem, vô, eu quero saber. Me conta. Conta para mim. Vô, Daniel 9 diz que Daniel foi diante de Deus confessar os pecados da família. Eu quero ir diante de Deus confessar os pecados da nossa família. Vô, conta para mim. A Bíblia diz, vô, que só precisa de um que se coloque na brecha. Aí meu avô me respondeu: então hoje Deus achou 2. E ele começou a me contar. Não vou contar todos aqui porque é muito sangue.
Mas tinha sangue, sim. Minha mãe, antes dela, minha avó engravidou de uma bebê enorme, que por negligência, a bebê não foi abortada, foi tirada viva pelos pedaços da barriga da minha avó. Que naquela época não tinha um suporte médico de uma cesariana. Não foi nem um aborto, foi um assassinato. Fora outros casos na família de sangue derramado. Não intencionais e intencionais. E quando meu avô me contou aquilo, eu só lembrava da pastora. Lembrava dos ônibus engavetados. Lembrava dos carros no acidente. E lembrava que eu poderia estar naquele ônibus. E ali eu orei primeiro com meu avô no quarto. E depois eu orei com a minha família. Então, querido, mesmo que você não tenha um avô como o meu, para contar e orar com você, você tem o Espírito Santo. Você tem uma igreja, amém? Que está aqui para lidar com todas essas mazelas. Amém?